Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 11 de setembro do ano de 2022 e é o dia 15 do mês de Elul, do ano 5782. À tarde com a Torá, trazendo de fato a porção semanal e na porção semanal, diariamente, trazendo a leitura diária. Hoje é o primeiro dia da semana, conhecido como domingo, ou no hebraico, Yom Rishon, o primeiro dia da semana. E o primeiro dia para o Shabat. Então nós estamos no nosso primeiro dia da semana, e isso nos mostra que nós estamos aí para iniciar a nova porção da semana, como é de fato tradição judaica, iniciar no primeiro dia da semana a porção semanal da Torá. Esta semana estaremos aí com a porção Kitavô, quando entrares. Estamos aí a partir do capítulo 26 de Devarim, Deuteronômio, para estarmos aí durante a semana fazendo as nossas reflexões com os ensinamentos da Parashá Kitavô, quando entrares. E vamos ter aí a nossa leitura diária, a nossa primeira leitura, capítulo 26 de Deuteronômio, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Nós teremos aí sobre a questão das primícias, né? E de acordo com isso, nós temos aí a nossa palavra inicial, né? Com referência às almas, né? Todas as almas, trazendo para nós o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que todas as almas, elas têm a sua origem em uma fonte essencial. Ela tem uma origem em uma alma, a alma primordial, a alma de Adam Kadmon, ou seja, o primeiro ser humano ser criado, né, quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, né? Vamos ver essa questão aí dentro desse aspecto aí, ok? E também teremos aí, né, a questão das primícias a serem levadas ao Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, uma mitzvah que só seria cumprida realmente na posse da terra prometida, ok? Vamos ver esse detalhe. Assim como também temos aí as primícias, e dentro das primícias, né, o que temos a ver com essa história, qual é a conexão o povo judeu e qual é a conexão dos Bnei Noach, os não-judeus, dentro dessa configuração aí, né? Então vamos estar atentos às realidades da Torá, né? As realidades realmente para não estarmos desconectados daquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. E que são coisas preciosas, não restam dúvidas, ok? Terça-feira, dia 13 de setembro, ao pôr do sol, até o pôr do sol da quarta-feira, dia 14, nós estaremos no dia 18 de Elul, né? E 18 de Elul é exatamente a data do nascimento do Baal Shem Tov. Então nós estaremos falando na terça e quarta-feira algumas coisas pertinentes ao Baal Shem Tov, né? O mestre do bom nome, né? A tradução literal de Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. Baruch Hashem. Vamos ver então o primeiro ensinamento de hoje, né, que nós temos aí para refletirmos com os nossos amados nessa semana, iniciando a nossa semana, né? Então, desde já, a você, sua família e todas as comunidades Bnei Noach, né, um Shavuot Tov, uma semana preciosa, uma semana maravilhosa, com muito trabalho para o nosso Deus, os nossos serviços, né, sendo voltado para Ele cada vez mais. Então vamos ver aí sobre essa questão de toda a alma, né?
ou toda alma, qualquer alma. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele assim nos diz, ele assim nos ensina. Em cada pessoa se encontram todas as almas que já existiram e existirão. Interessante isso daqui, hein? Em cada pessoa se encontram todas as almas que já existiram e existirão. Já parou para pensar nisso? Você não está só você. Você tem realmente todas as almas que existiram, existem e existirão. Vamos ver isso. Afinal, toda consciência começou num único ser, com um único sopro divino dentro desse ser. Portanto, da mesma maneira que cada célula do ser humano contém a planta de todas as outras células e da pessoa inteira, da constituição de seu cérebro, as espirais de suas impressões digitais, cada pessoa contém a humanidade inteira em si mesma. Se é assim, ele, o soberano Criador, fez cada um de nós senhor do destino humano. Na libertação de cada um reside a libertação de todos nós. Então, amados, dando uma pincelada assim simples, porque isso daqui é comentário para mais de metro, como diz o outro, né? E é conversa para mais de uma semana, né? Então, mais resumidamente, de forma simples, o que o nosso Rebbe está nos ensinando aqui é que Adam Kadmon, que é o primeiro ser humano criado, nele está toda a configuração de todas as almas. Então, dentro do nível espiritual, dentro do nível celestial, a alma de Adam Kadmon é a alma que abrigava todas as almas que existiriam posteriormente. Então, seria o Adam Kadmon, seria a alma das almas, ou seja, seria o sexto, por assim dizer, onde contém todas as almas de todos os seres humanos que viriam a existir posteriormente a isso. Lembrando que, antes de materializar a criação, Deus a fez primeiramente nos níveis celestiais e espirituais. Por isso, a alma de Adam Kadmon, o primeiro ser humano, o primeiro homem. Então, nele estava todas as almas. O que aconteceu foi que esta alma, ela desfragmentou, né? Ela se, que nem um quebra-cabeça, ela se quebrou em muitas partes, em muitas peças, e por isso, através disso daí, né, está sendo, na história da humanidade, está sendo reconstituído ou restituído, o será plenamente, nos dias de Mashiach, onde realmente todas as almas, elas voltarão a estar em conexão com a alma de Adam Kadmon. Ou seja, nesse sentido, significa, de uma forma simples para entendermos, toda a raça humana, todos os seres humanos estarão voltados no mesmo propósito. A partir do povo judeu, a primícia de Hashem, para as nações, então sairá a palavra da Torá, e a terra, ela encher-se-á com todo o ensinamento de Mashiach, assim como as águas cobrem as profundezas dos mares. Ou seja, todas as nações, a partir de Jerusalém, a partir de Mashiach, ensinará a Torá,
não terá outro tipo de ensinamento. O ensinamento único, os 5 primeiros livros da Bíblia que conhecemos hoje. Conhecido no mundo não judaico como Pentateuco e dentro do mundo judaico, a Torá. Então, esta é a palavra que sairá, certo? E aí, todas as almas, né, elas estarão conectadas à alma de Adão Cadmon, a alma primordial. E nesse sentido, todos nós estaremos, espiritualmente falando, nós estaremos devidamente dentro desse quebra-cabeça, estaremos exatamente cada um no seu devido lugar. E então o grande cenário, a morada de Deus, estará sendo concretizada. E no final do reinado de Mashiach, Mashiach então estará definitivamente entregando ao Rei dos Reis, o único Deus, o único Criador, o único Soberano, o único Salvador, estará entregando os 4 reinos para a divindade, ao Rei dos Reis. E então, literalmente, se concretizará que este mundo estará, nesses dias, estará transformado plenamente como a morada de Deus. Ok? Então, nesse aspecto aqui, né, para entendermos a origem das nossas almas. Então, as nossas almas, elas estão conectadas com a alma de Adão Cadmon, que teve um problema aí, houve uma quebradura, e aí foi compartilhado ou quebrado em milhões, bilhões e bilhões de almas. Então, por isso aqui o Rebbe está dizendo, em cada pessoa se encontra todas as almas que já existiram e existirão. Por quê? Porque a nossa fonte, sem sombra de dúvidas, a nossa fonte essencial é Deus. Mas a nossa fonte primordial é a alma de Adão Cadmon, quando Deus soprou em suas narinas, né, o fôlego de vida, e então aquele boneco de terra passou a ser alma vivente, certo? E daí para cá, nós temos aí realmente esses fragmentos, né, de almas que estamos a mais de bilhões e bilhões e bilhões, trilhões de almas que existiram, existem e existirão até os dias da redenção final com o Mashiach. Então, nós estamos aí vendo a conexão com este fato que o Rebbe está nos dizendo. Então, na realidade, o que nós temos aí, quando se fala de Levítico, capítulo 19, verso 18, amarás o teu próximo como ama a ti mesmo, essa é uma realidade que nós temos que ter diante de nós. Não importa se aquela pessoa A, B ou C, ela é perversa, má e companhia limitada. O problema é dela. Mas a alma dela, ela vem da mesma origem, a alma de Adão Cadmon. Então, isso mostra para nós o quê? Que, acima de tudo, o amor fraterno precisa prevalecer. O juízo é de Deus. Ele é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Ponto final. Ok? Simplesmente isso daí. Então, quando nós vivemos o amor verdadeiro, o amor fraterno, então nós estamos unindo os fragmentos da alma de Adão Cadmon. Então nós nos importamos uns com os outros. E isso é importante, de fato, nós o realizarmos, ok? Afinal, toda a consciência começou no único ser, é isso que nós acabamos de falar, com o único sopro de Deus dentro desse ser, acabamos de falar. Portanto, da mesma maneira que cada célula do ser humano contém a planta de todas as outras células e da pessoa inteira, da constituição de seu cérebro, as espirais das suas digitais, cada pessoa contém a humanidade inteira em si mesmo. Então, por isso, quando se diz você é responsável pelo seu próximo, é uma realidade. Por que você é responsável pelo seu próximo? Porque ele é uma parte de você. Você é uma parte dele. Se você pisa
no seu próximo, você está pisando em si mesmo e em todas as outras almas. Dayan Haemet, o soberano, ele está anotando, ele está observando. E ele vai, como diz dentro do contexto judicial, ele vai anotando e vai registrando as provas contra nós, por nós não estarmos cumprindo Levítico 19, 18. Entendeu? Então, é importante nós termos essa questão aí. Então, o amor fraterno é algo real e precisa ser vivido. E nós precisamos encarar esta realidade. Quando, vamos dizer assim, quando alguém diz, né, você sou eu sou você, é uma realidade, por causa desta origem da nossa alma, na alma de Adão Cadmon. Então, é importante nós estarmos conectados nessa história. Bom, se é assim, diz o nosso Rebbe, ele, o eterno, soberano Criador, fez cada um de nós senhor do destino humano. Na libertação de cada um de nós reside a libertação de todos nós. Então, por isso, assim como nós aprendemos que o povo judeu não é tratado de forma individual, mas é tratado como um organismo da parte de Hashem. Por isso se fala no singular, o povo judeu, o povo de Israel. Porque este é o tratamento que Deus faz realmente com a sua primícia, que é o povo judeu. E através desta primícia do povo judeu, através dele, o povo judeu, o Eterno estende às nações não judias as primícias, para que nós possamos, ombro a ombro, estarmos aí achados na presença divina, como parte das suas primícias entre as nações. Mais um detalhe, o porquê que eu não preciso ficar preocupado em conversão. O que é para o povo judeu é para o não judeu, que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Certo? Então, são conceitos que nós precisamos estar conscientes desta realidade. E na libertação de cada um reside a libertação de todos nós. Por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar qualquer tipo de coação à nossa liberdade. Por quê? Porque o soberano do universo, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, ele concedeu ao ser humano a liberdade. A liberdade de se expressar, de pensamento, de viver a sua fé. Então nós não podemos aceitar qualquer tipo de coação à nossa liberdade. Porque na minha liberdade, nós estamos libertando outros tantos. E quando nós nos acovardamos, nós nos aprisionamos e tornamos os demais prisioneiros. Então, é um conceito que nós precisamos ter aí diante de nós, que toda alma, ela é tratada como, aliás, melhor dizendo, todas as almas são tratadas por Hashem como a alma de Adão Cadmon. Isto significa que nós somos um. E daqui a pouco nós vamos ter a palavra final do Rebbe falando esse detalhe sobre nós somos um. Então por aqui você já vê no começo da palavra o que o nosso Rebbe já está nos falando sobre isso, ok? Hoje é o primeiro dia da semana, início da nova Parashá. Nós estamos na 50ª Parashá, Kitavô, que significa quando entrares, né? Obviamente aqui literalmente está falando dentro da terra prometida, e vamos ter o sentido também dentro do aspecto espiritual. Então nessa semana nós estaremos no capítulo 26, a partir do verso 1, e vamos até o capítulo 29, verso 8. Teremos 122 versículos diante de nós na semana. Ontem nós finalizamos a Parashá Kitetse, quando saíres,
e concluímos 110 versículos, somando em todo o nosso ciclo. Então nós concluímos 5.533 versículos estudados até ontem. E agora nós vamos iniciar novos 122 versículos, ok? Baruch Hashem. Shavatov, Shalom, Shalom, para Eliseu de Cariacia, Espírito Santo, Lourdes de Guadalupe, Rio de Janeiro, Beatriz Lobo, de Conceição de Macabu, né? Eu esqueci de anotar qual é o estado, não, mas a Beatriz Lobo é da cidade de Conceição de Macabu, e eu não anotei o estado dela, vou corrigir isso depois. Gilberto Bernardo, Valdeli Lima, da cidade Senhora dos Remédios, Piauí, Arnaldo Silva, também lá de Piauí, o George Kovacs, que está atualmente residindo em Chavantes, interior de São Paulo, Rosa Maria Simplício de Farias e o esposo Adamo Jordão de Farias, da cidade Bertioga, cidade litorânea paulista, né? Temos aqui um estrangeiro, Ed Piquet Pinheiro, né? Ou Piquet Edi, melhor dizendo, é ela, viu? Não é ele, não, é ela, né? A Edi, né? Piquet Pinheiro, da cidade de Kyoto, Japão. Mais uma família aí do Japão conectados em A Tarde com a Torá. Temos lá também a Fátima e o esposo Oswaldo Sato. E nós temos também o Alexandre, irmão da Jaqueline, de Ipauçu, interior de São Paulo. E o Alexandre, ele é emissário ali do Rav Yaakov, né, da nossa Movimento Bnei Noach Brasil.org.br, ok? Que é emissário lá no Japão também. Vamos procurar saber a cidade para falarmos com mais detalhe aqui do Alexandre no Japão. Então, a Edi Pinheiro Piquet, né, e a família lá em Kyoto, Japão. A Roselândia Bueno, a Eliana João Siqueira, Rio de Janeiro, Gessilene Gonçalves, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Ademir Monteiro, São Paulo, capital, Irene Nascimento, Roberto Rivarola, do Ponta Porã, Paraná, Maria Augusta Elizabeth Fernandes, Campinas, São Paulo, João Carlos Alfafa Silva, não anotei a cidade dele, não. Lia Areias, do Rio de Janeiro, Ana Cláudia Rodrigues, a Meire Mota, da cidade Itabirana, ou Itabi... Eu falo para vocês que tem hora que nem eu entendo a minha letra, né? Itabiara, parece, Minas Gerais. O Valdemiro Trípoli Silva, de Santo Amaro, da Imperatriz, Santa Catarina. Mais uma pessoa aqui, internacional, é a Jadranka Rissafovic. Não sei se é assim exatamente que pronuncia o seu nome, Jadranka, da cidade de Belgrado, Sérvia. Olha só, amados, aonde estamos chegando aí à tarde com a Torá, chegando na Sérvia, né? Que Hashem tenha misericórdia e que ele coloque ali os seus bons mensageiros e faça com que aquela guerra ali cesse rapidamente. A Ima Albrecht, de São Paulo, capital, o Bruno Souza, de Garanhuns, Pernambuco, Evaristo Silva, São Paulo, a Rita Bezerra, Natal, Rio Grande do Norte. Temos mais uma pessoa aqui internacional, hein? Maribel Pereira de Acosta, da cidade de Leste, né? Lá no Paraguai. Então aqui, nosso vizinho Paraguai. A tarde com a Torá está chegando por ali também. Baruch Hashem. Então a ela, né, e toda a família, a Maribel,
né, as bênçãos de Hashem. A Mônica Bizelli Reis, de Rio Claro, interior de São Paulo. Mais um internacional aqui, amados. O Adão Zarias Pual Sobral, né, é da cidade de Sobral, que é um distrito ali, Viseu, uma coisa assim, né, em Portugal, né? O Adão Zarias Pual, então ele e a toda a família, o nosso shalom aí. Em Portugal também temos lá a Donária do Carmo, a Elizabeth Lobo, a Cibele Ludmila, né? E tem mais algumas pessoas de Portugal que sempre estão em conexão aí. O Michel Gurgel de Manaus, Amazonas, a Hebe Merentina da Silva, Rio de Janeiro, o Helder Richard Itapuá, Santa Catarina, o Guilherme Ataíde, o Antônio Braga, o Fruto do Conhecimento, essa pessoa se identifica dessa forma, Fruto do Conhecimento, não sei a cidade. Hamilton José de Barros, Florianópolis, Santa Catarina, o Abimael Amorim, da cidade Glória de Goitá, Pernambuco, o Carlos Magno Andrade Reis, Simões Filho, Bahia, o José Silva 63, Canoas, Rio Grande do Sul, o Marcos Almada de Araújo, Salvador, Bahia, Nagai Silva e esposa lá do Rio Branco, Acre. O Nagai Silva, né, ele mandou uma mensagem aí que ele e a esposa estão sempre, né, em conexão com a tarde, com a Torá, né? Então, Nagai Silva, manda aí o nome da sua esposa para a gente mencionar junto com o teu, tá bom? Valdeli Lima, também lá de Piauí, né, a mesma região do Arnaldo Silva. A Márcia Ricardo, a Paula Shirlene, João Pessoa, Paraíba. Baruch Hashem. E nós temos aí, né, a Malu, a Maria Isabel Gouveia, a Miriam Barros, o Joari, a Solange Cândido, a Carla de Costa, o Moacir Conceição, o Robson Lima, Baruch Hashem, a Eunice Loretti, né, e mais alguém, a Inês Martins, o Luiz Ribeiro, a Maristela Maciel Correia Pereira, né, sempre com o esposo o Ronaldo, né? Baruch Hashem. Então, amados, nós temos aí diante de nós hoje o início da nossa paraxá, que nos fala sobre Kitavô, quando entrares, né? A partir do capítulo 26, né? Quando entrares. Alguns aspectos para nós iniciarmos a nossa semana na paraxá, onde os nossos mestres trazem para nós realmente o mandamento das primícias, né? O Eterno nos manda, nos fala, nos ensina, e nós aprendemos sobre o mandamento das primícias, sempre a partir do povo judeu, que é o povo, a primícia de Hashem, para exemplo e para, através dele, realmente a luz de Hashem chegar às nações. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Vejam bem, abrindo dentro desse aspecto aqui, Kitavô, quando entrares. Então está falando da nova geração que vai entrar na terra prometida. Nós precisamos ter a orientação, a direção, como diz o Pirkei Avô, a sabedoria dos nossos pais, em que nos diz assim, procure um rabino e sigam. Dentro desse aspecto, nós precisamos ter sempre no nosso norte que o movimento Bnei Noach Brasil.org.br, esta extensão .org.br é a identificação do nosso movimento Bnei Noach Brasil com
a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt. Existe e está acontecendo aí no Brasil e no mundo vários movimentos Bnei Noach, ok? Então nós precisamos identificar o nosso movimento, a nossa liderança e nos firmarmos na nossa liderança e não sermos Bnei Noach macaco, que fica pulando de galho em galho, ok? Nós precisamos ter um norte, uma direção, uma bússola, o GPS nosso é o Rav Yaakov Gerenstadt, ponto. Então a nossa identificação é Bnei Noach, o nosso site bneinoach.org.br. Então o nosso movimento Bnei Noach Brasil, a sua extensão é .org.br. Há outros movimentos Bnei Noach que tem outros tipos de links, né? E que não estão conectados com o nosso Rav Yaakov. Tem outros rabinos, etc. e tal, Baruch Hashem, cada um na sua linha, segundo a orientação do seu rabino, ok? O nosso é o Rav Yaakov Gerenstadt, o nosso rabino ortodoxo, né? Judeu, de pais judeus, certo? Se formou na Yeshiva, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, né? A Yeshiva do nosso Rebbe Menachem Mendel. Ponto. Então, isso nós estamos falando por quê? Porque graças a Hashem, o movimento Bnei Noach Brasil.org.br, com liderança do Rav Yaakov Gerenstadt, está crescendo bastante. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas e diz assim, eu sou também Bnei Noach. Baruch Hashem, então você está conosco seguindo o nosso líder, o Rav Yaakov Gerenstadt. Aí a pessoa diz assim, eu não sei quem que é, entendeu? Então assim, é uma questão de liderança. É isso que Pirkei Avô fala, né? Procure um rabino e sigam, né? Então é aquela questão, cada movimento tem a sua liderança e nós precisamos respeitar as lideranças. E nós que somos seguidores dos nossos mestres, nós não podemos passar por cima dos nossos mestres, entendeu? Então, se você segue o rabino A, você tem que se conectar com ele e seguir as suas orientações. Você está conectado com o rabino B, é com ele que você tem que se conectar e não ficar pulando de galho em galho. Porque aí no final das contas não é nem uma coisa nem outra, entendeu? E você não pode ser uma farofa, certo? Você tem que ser autêntico, original, seguindo o seu mestre, ok? Então, por isso, né, nós precisamos seguir o nosso mestre, a nossa liderança, ok? Dentro desse escopo, chamando a essa atenção exatamente por causa do quê? Porque no longo da travessia do deserto, vários se apresentaram querendo ser líder no lugar de Moshe. O próprio Moshe pensou que o seu filho poderia ser uma nova liderança, entendeu? Então imagine se, e como de fato aconteceu, né? Algumas pessoas ali se reuniram em torno de outras lideranças, né? Por exemplo, né? A liderança de Korah, né? Coré, e aí viu o que aconteceu, não é verdade? A Datã, a Virã, né? As coisas que foram acontecendo aí, né? Devido a isto, nós precisamos tomar cuidado exatamente de não passarmos por cima da nossa liderança. Então, se as pessoas, quando o povo estava ali seguindo Moshe e começou a apresentar lideranças que não estavam aprovadas por Deus, né? Vê a confusão que deu. E dentro do próprio povo, querendo aparecer várias lideranças, então acaba trazendo confusão no meio do povo. E não é isso que Deus quer. Então, por isso, como dentro da linha judaica, nós temos rabinos e temos várias linhas, né? Então é por isso que Pirkei Avô, a sabedoria dos nossos pais, diz, se identifique com o rabino, procure aquele rabino e sigam. Ponto final. É isso daí. Justamente para não trazer confusão, ok? Os Bnei Noach, né, que vêm de vários segmentos religiosos, tem alguns que têm
vamos dizer assim, tem aquela discrepância de achar que sabe mais do que rabino. Já encontramos estas figuras por aí afora vai, né? Não, porque o rabino está equivocado. Ah, é? E por que ele está equivocado? Não, porque ó, eu penso assim e assado. Quantos anos de yeshiva você fez? Você conhece o hebraico de frente para trás para frente, de ponta cabeça no avesso? Você conhece o Talmud? Esse conhecimento que nós estamos falando não é aquele conhecimento superficial, não. Conhecimento profundo. Então, muitas vezes, o não-judeu que vem para o movimento Beninoa, ele acaba sendo picado pela mosca azul, que significa, eu sei mais. Eu sei mais do que o rabino. Misericórdia. E quando aparece aqueles outros que dizem assim também, eu não preciso de rabino. Eu posso muito bem pela internet, eu posso aí ver vários rabinos, estudar a Torá, eu vejo isso, eu vejo aquilo, faço mais aquilo, faço uma maionese, uma omelete, né? E depois eu misturo tudo com um macarrão, com um molho pesado, e a digestão espiritual é medonha, é terrível. Entendeu? Então, por isso, os nossos mestres, para pôr ordem na casa, eles nos falam isso. Entendeu? Sobre a questão de disciplina, organização, estrutura, hierarquia, certo? Liderança, para ninguém pôr os pés na cabeça e nem a cabeça nos pés. Então isso é importante, nós temos focado dentro desse aspecto aí. Então por isso, Kitavô, quando entrares. Então a partir do momento que nós entramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é para que nós possamos aprender corretamente e pormos em prática, em obediência, o aprendizado. Ok? Não tem nada complicado, não. É simples. Mais uma lição que nós podemos aprender dentro de Kitavô, o fato de o nome da Parashá, né, que é o tema, é a aliança que liga o povo judeu a Deus e está presente em todas as áreas da vida. Então, quando nós temos aqui, quando entrares, indica que devemos entregar-nos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma a tudo que fizermos. É uma entrega completa. Por isso, para que haja essa entrega completa, precisa andar em ordem, com disciplina, com organização, estrutura. Então, por isso, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é seguir um mestre. E amados, por sermos não judeus e estarmos seguindo um rabino como orientador espiritual, amados, não tem coisa mais preciosa do que isso. Só que nós não podemos fazer disso uma desorganização. Em vez de ser uma estrutura, ser sem estrutura. Em vez de ter ordem e disciplina, fazer o inverso. Por isso, a orientação dos nossos pais. Se identifique com o rabino e siga. Ponto final. Acabou. Cada um na sua linha, vai tudo muito bem. E lá nos dias de Mashiach, a unidade será feita com Mashiach, por Mashiach, tanto para com o povo judeu, como para as nações. Certo? Então, mesmo que estejamos apenas nos preparando para o serviço a Deus, a nossa entrega já tem que ser completa. Quando você está se preparando
para o serviço divino, desde o momento em que você abre os olhos de manhã e faz o Modeh Ani, você já precisa estar fazendo essa entrega completa. Entendeu? Então, nesse sentido, os nossos mestres dizem, devemos dar tudo de nós, pois no momento é essa a essência de nosso serviço divino. Então essa é a essência de todo o nosso serviço divino. É a partir do momento que você abre os olhos de manhã e faz o Modeh Ani, agradecendo ao Rei Vivo existente por ter devolvido a tua alma dentro de você com piedade. E grande é a confiança dele para contigo, para que você venha cumprir a sua missão daquele dia. Amanhã é um novo dia. Deixa para amanhã nas mãos de Deus. Vivamos hoje de acordo com a sua vontade. Então, nesse sentido, né, a atividade preparatória para o serviço divino já é uma entrega que precisa ser total e não parcial, ok? Lembre-se que você não é um Benei-Noa papagaio, aqueles pipa. Bateu o vento, voa longe pra caramba, entendeu? Não, você está firmado na rocha, que é o nosso Deus. E finalmente, né, a Torá não diz se entrares, mas a Torá nos diz que tavô, quando entrares. Então isso nos ensina que devemos em todas as ocasiões termos consciência de que nos encontramos no limiar da terra prometida. Assim como, de fato, o povo, aquela geração, estava no limiar da terra prometida, na fronteira, na divisa, a qualquer momento mesmo, eles estariam entrando na terra prometida. Então, por isso, kitavô, quando entrares. Então, a visão que nós precisamos ter a partir do momento que abrimos os nossos olhos pela manhã, já estamos num serviço preparatório. Aliás, já estamos em momentos preparatórios para o serviço divino. Então você tem que estar já conectado dentro desse aspecto aí, ok? Nos encontramos no limiar da terra prometida, de que a redenção verdadeira e definitiva está diante de nós para a qualquer momento mesmo, e que seja a qualquer momento agora, amém, vê amém, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, desta forma, podemos ter certeza da consumação do nosso relacionamento, que ocorrerá com a redenção final, com Mashiach, completa e derradeira, para podermos tomar posse do Olam Rabá. Ok? Então, amados, essa é a nossa introdução para a nossa Parashá semanal. E finalizando com a palavra do nosso Rebbe, somos um. Então, assim o Rebbe nos diz, Moshe ensina ao povo judeu que os primeiros frutos de suas colheitas, ou seja, o trigo, a cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, tinham que ser levadas ao templo e ofertados aos sacerdotes. Então, dentro desse aspecto dessa mitzvah, né, ela só poderia começar a vigorar a partir do momento da posse da terra prometida. Mas não é a posse no sentido de entrar, é de fato as guerras, eliminar o inimigo, etc. e tal, dividir as terras, as suas porções para cada tribo nas suas porções, cada família de cada tribo dentro das suas porções. Então aí a posse da terra, aí começa o plantio, a preparação da terra, o plantio. Somente
como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, somente quando todas as famílias, todas as tribos colherem os frutos, as 7 especiarias, quando todos colherem ao mesmo tempo, então aí o povo unido marcha para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, para poder realmente trazer as primícias. Não é uma coisa desorganizada. Ou seja, a família A já produziu, pegou e corre para o Beit HaMikdash. A família B, não deu tempo, a minha terra não rendeu, ainda não deu tempo de eu colher. Aí a outra deu, o outro não deu. Não. Então, os primeiros frutos, a ordem é clara e específica. Então diz, kitavô, quando entrares. Então você fala no singular, não é no plural, vocês. Cada um, cada família, cada tribo. Deu o fruto, corre lá para o templo para levar as primícias. Não. Isso significa quando você, singular, o povo, um povo, somos um. Então, quando todas as porções de terra derem os seus frutos, as 7 especiarias, certo? Então, eles colhem as suas especiarias específicas, datas específicas, e eles levam juntos para o Beit HaMikdash. Ou seja, somos um para servir a Hashem. Por isso que precisa ter ordem, estrutura, organização, liderança, e não cada um fazendo o que bem entende, porque Deus nunca disse isso. E mais uma vez nós temos aqui o exemplo. Kitavô, quando entrares, você, no singular. Então, dentro desses aspectos, amados, hoje em dia, enquanto existir um só judeu material ou espiritual carente, nossa alegria não poderá ser completa. Os flagelos materiais ou espirituais de nossos próximos, e por meio deles, ou os de toda a humanidade e da criação em geral, devem nos inspirar a atuar para remediar essa situação de flagelos materiais e espirituais, ou materiais ou espirituais. Então, dentro desse aspecto, amados, significa que nós precisamos estarmos aí, Levítico 19, 18, porque nós somos um. Nós precisamos viver esta unidade, a unidade da fé, a unidade do serviço a Deus, para que nós possamos honrar devidamente o nosso Deus através de um serviço que alegra o coração do nosso Pai Celestial. Então, por isso, tenhamos realmente em vista diante de nós esta realidade. Somos um. As nossas almas, ela tem origem em uma única alma, a alma de Adão Kadmon. Dentro desse aspecto, nós não podemos esquecer que nós precisamos fazer uma entrega completa para o serviço a Hashem. Então, nesse sentido, amados, vamos realmente estarmos aí desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos, estejamos aí, sem sombra de dúvidas, estejamos aí um serviço autêntico a Hashem. O que nós temos aqui? O Robson está falando do Salmo 49, 21. Vamos ver aqui o Salmo 49, 21. O que nos fala aqui, Robson? Vamos lá. 49, 21.
O homem que se engrandece e não tem entendimento para seguir os caminhos traçados pelo Eterno assemelha-se aos animais que perecem e não deixam sequer lembrança. O que o Salmo está dizendo aqui? O homem que se engrandece, aquele que se coloca acima de Deus, aquele que sabe que Deus existe, mas que não o reconhece através dos seus atos. Então, todo aquele que se engrandece, todo aquele que se enaltece, será abatido até o pó da terra, sem poder se levantar, certo? Então, a questão aqui, que o salmista deixa claro para nós, é que quando o homem age desta forma prepotente, arrogante, ele se assemelha aos animais, que morrem e ponto final. Então perece e não deixa sequer lembrança. Ou seja, será uma vida que ficará no esquecimento. Puf, vira só isso, puf, ok? Amém, amados? Amanhã temos mais aí. Vamos em frente. Temos uma semana preciosa pela frente. Shalom, shalom. Até amanhã.